Capítulo 10 de Paus. Eu não conseguia entender como alguma coisa podia surgir do nada. Coloquei a lupa e o livro sobre o criado mudo e fiquei andando um pouco de lá para cá na cabine. Precisava pensar sobre tudo que eu tinha lido. Freud tinha vivido 52 anos naquela estranha ilha e, pelo visto, um belo dia tinha descoberto aqueles anõezinhos indolentes. Ou será que os anões tinham chegado à ilha muito depois de Freud? De qualquer modo, na certa Freud tinha ensinado aos anões de Ouros a arte de soprar o vidro. E na certa também tinha ensinado os de paus a cultivar a terra, os de copas a assar pães e os de espadas a fabricar móveis. Mas quem eram esses anões? Sabia que essas perguntas seriam respondidas à medida que continuasse a ler. Só não estava certo se deveria me arriscar a continuar lendo enquanto estivesse sozinho na cabine. Empurrei as cortinas da janela para o lado e dei de cara com um rosto do outro lado do vidro. Era o anão. Ele estava lá fora, no passadiço, e olhava para mim dentro da cabine. Por alguns segundos ficamos assim, um olhando para a cara do outro. Depois ele desapareceu, e com a certeza de que eu o tinha descoberto. Tive tanto medo que eu não conseguia sair do lugar. Parecia que os meus pés tinham criado raízes no chão. Tudo que eu consegui foi fechar novamente as cortinas. Depois me atirei na cama e chorei. E nem me passava pela cabeça sair da cabine e ir me encontrar com meu pai no bar. Só tive coragem mesmo para afundar a cabeça no travesseiro. Não sei por quanto tempo fiquei ali deitado, chorando. Quando meu pai chegou, acho que ouviu os meus berros lá de fora, do corredor, pois abriu a porta da cabine com tanta força que quase a arrancou do batente. O que aconteceu, Hans Thomas? Como eu estava de bruços, ele me ajudou a me virar na cama e tentou me convencer a abrir os olhos. O anão, disse eu, soluçando muito. Eu vi o anão na janela, ele estava bem ali na minha frente e não tirava os olhos de mim. Acho que o meu pai devia estar esperando alguma coisa muito pior, pois na mesma hora tirou as mãos de mim e começou a andar na cabine de lá para cá. Isso é tolice, Hans Thomas. Não há anões nesse navio. Mas eu vi, teimei. Você viu foi um homem baixinho, disse meu pai. Um grego na certa. No fim, ele quase conseguiu me convencer de que eu estava errado. Se não me convenceu de todo, pelo menos conseguiu me acalmar. Mas impus uma condição para que o assunto não voltasse mais à baila. Antes de chegarmos a Patras, meu pai teria de perguntar a toda a tripulação se não havia mesmo um anão a bordo. Você não acha que a gente anda filosofando um pouco demais? Perguntou ele, enquanto eu ainda soluçava a intervalos regulares. Respondi com um movimento de cabeça. Primeiro vamos procurar sua mãe em Atenas, continuou ele. Depois, a gente procura solução para o mistério da vida. Não há mesmo muita pressa para isso. Afinal, esse é o nosso projeto de vida, e não há nada nem ninguém que possa nos impedir de realizá-lo. Pensativo, meu pai olhou para mim e disse: interessar-se pela questão de saber quem somos e de onde vem o mundo é um hobby tão raro que praticamente nos isola de todo o resto. Nós, que nos interessamos por isso, vivemos tão afastados uns dos outros que nem nos damos o trabalho de fundar nossa própria associação. Quando parei de chorar, ele colocou um golinho de aguardente num copo, não mais do que meio centímetro. Misturou um pouco de água e me deu para beber. Tome, Hans Thomas, beba. Assim você vai dormir bem essa noite. Enquanto ele se preparava para deitar, tirei do bolso o coringa que tinha pedido à senhora americana e disse: é para você. Ele pegou o coringa e ficou olhando para ele atentamente. Não acho que aquele coringa fosse um exemplar dos mais raros. De qualquer forma, era o primeiro que eu tinha conseguido sozinho para a coleção do meu pai. Em sinal de agradecimento, meu pai me mostrou um dos seus truques com as cartas. Misturou o coringa no meio de um baralho que tirou da sua mala e depois colocou as cartas sobre o criado mudo. No momento seguinte, pescou do ar o mesmo coringa que tinha colocado no monte de cartas. Eu tinha observado tudo com muita atenção e era capaz de jurar que ele colocara o coringa no meio das outras cartas. Podia ser também que ele o tivesse tirado da manga da camisa,
Mas nesse caso, como o Coringa tinha ido parar lá? Eu não conseguia entender como alguma coisa podia surgir do nada. Meu pai cumpriu sua promessa de perguntar para toda a tripulação se havia um anão a bordo. Mas tudo o que conseguiu foi a palavra dos marujos de que nenhum anão tinha embarcado naquele ferry. Só restava a alternativa que eu temia. O anão era um clandestino a bordo. Capítulo Valete de Paus. Se o mundo é um número de mágica, então deve existir um mágico. Tínhamos decidido esperar até chegarmos a Patras para tomar o café da manhã. Colocamos o despertador para 7, 1 hora antes de atracarmos, mas às 6 eu já estava acordado. A primeira coisa que vi foram a lupa e o livrinho sobre o criado mudo. O rosto na janela tinha me deixado tão assustado que eu me esquecera completamente de escondê-los. Foi pura sorte meu pai não ter notado os dois em cima do móvel. Ele ainda estava dormindo e eu não conseguia parar de pensar no que Frode iria contar sobre os anões da ilha. Decidi continuar lendo até que meu pai começasse a se mexer na cama, como sempre fazia antes de acordar. No navio, jogávamos cartas o tempo todo. Eu tinha sempre um baralho no bolso, e a única coisa que consegui salvar do naufrágio foi um baralho francês. Na minha completa solidão dos primeiros anos, eu vivia jogando paciência. As cartas eram as únicas figuras que eu via aqui na ilha. Eu não jogava apenas a paciência tradicional, que tinha aprendido em casa e no navio. Com 52 cartas diferentes e um oceano de tempo, a imaginação da gente não tem limites para inventar diferentes formas de se jogar paciência e outros jogos. E logo eu teria a prova cabal disso. Com o passar do tempo, comecei a atribuir a cada carta diferentes características. Eu não as via como simples cartas de baralho, mas como 52 indivíduos de 4 famílias diferentes. Os de paus tinham a pele morena, o corpo bem estruturado, robusto, os cabelos grossos e encaracolados. Os de ouros eram mais magros, mais leves e mais graciosos. Tinham a pele quase branca e cabelos lisos, prateados e brilhantes. E havia também os de copas. Bem, os de copas eram mais brandos de coração do que os outros. Tinham o corpo arredondado, bojudo, bochechas rosadas e uma cabeleira exuberante num tom loiro claro. Faltavam os de espadas. Esses aí, bem, esses tinham o corpo mais magro, mas não menos forte, a pele pálida, um rosto um tanto severo e duro, os olhos bem escuros e os cabelos pretos e desgrenhados. E era assim que eu via essas figuras quando jogava a minha paciência. Era como se a cada carta que eu tirava, eu liberasse da prisão de uma garrafa um gênio enfeitiçado. Um gênio, sim, pois não era apenas a aparência das figuras que mudava de família para família. Cada uma delas, além de diferentes na aparência, tinham também o seu próprio temperamento. As figuras de paus eram mais indolentes e inflexíveis do que as de ouros. Estas, de tão leves e sensíveis, pareciam capazes de se desprender do chão. As figuras de copas eram mais alegres e mais vivas do que as de espadas, por sua vez, rabugentas e irritadiças. Mas dentro de uma mesma família, ou naipe, também haviam grandes diferenças. Todas as figuras de ouros se ofendiam com muita facilidade, mas 3 de ouros em especial era a que irrompia em lágrimas com maior frequência. Todas as figuras de espadas eram extremamente irascíveis, mas a que tinha a cabeça mais quente era o 2 de espadas. Assim, ao longo dos anos, criei 52 indivíduos invisíveis, que de uma certa forma conviviam comigo. Para ser franco, no total eram 53, pois o Coringa também era uma carta muito importante nesse jogo. Mas como? Não sei se você consegue imaginar o quanto me sentia sozinho. Tudo por aqui era infinitamente quieto. Os únicos seres com os quais me encontrava de vez em quando eram os animais. À noite era acordado por corujas e milucos, mas não tinha ninguém com quem conversar. Poucos dias depois de ter chegado à ilha, comecei a falar sozinho. E depois de 2 meses já estava conversando com as cartas de baralho. Às vezes eu espalhava num grande círculo e fingia que eram pessoas de carne e osso como eu. Outras vezes eu tirava do monte apenas uma carta e então conversava longamente com ela.
Aos poucos, minhas cartas foram sendo tão manuseadas que começaram a desmanchar. O sol tinha se encarregado de desbotar as cores a ponto de que eu quase não conseguisse distinguir mais uma carta da outra. Foi então que coloquei o que restou delas numa caixinha de madeira, que guardo comigo até hoje. Mas aquelas figuras continuaram a viver na minha imaginação. Eu conseguia jogar paciência mesmo sem as cartas, só com um pensamento. Mais ou menos como se um belo dia a gente conseguisse fazer contas sem precisar de uma tábua de calcular. Isto porque 7 mais 6 são 13, mesmo sem a gente precisar ficar contando bolinhas coloridas. Continuei a conversar com os meus amigos invisíveis e logo comecei a ter a impressão de que eles também conversavam comigo, mesmo que só na minha cabeça. E a conversa com eles era mais nítida quando eu dormia, pois nos meus sonhos eu quase sempre estava acompanhado das figuras que tinha criado para as minhas cartas. Era como se vivêssemos numa pequena sociedade. Nos meus sonhos, as figuras podiam falar e agir por si mesmas. E assim, minhas noites sempre eram um pouco menos solitárias do que os meus longos dias. À noite, as figuras estavam livres para viver plenamente suas próprias vidas e povoavam a minha imaginação como reis e rainhas de verdade, como pessoas de carne e osso, enfim. Com o passar do tempo, desenvolvi uma relação mais íntima com certas figuras, mais do que com as outras. Uma delas, com a qual eu tinha longas conversas desde o princípio, foi o valete de paus. Eu também vivia fazendo brincadeiras com 10 de espadas, se bem que ele tivesse um temperamento intempestivo. E por um bom tempo, nutri um amor secreto por uma jovem chamada As de Copas. Minha solidão completa fizera com que aquela criatura que eu mesma havia criado na minha cabeça conseguisse conquistar o meu coração. Mas eu achava que realmente a via na minha frente. Ela usava um vestido amarelo, tinha longos cabelos loiros e olhos verdes. Eu sentia falta de uma mulher na ilha. Em Lubeck, eu tinha sido noivo de uma moça chamada Steen. Sim, o mar havia roubado seu amado. O velho alisou a longa barba e depois ficou um pouco tempo sem dizer nada. Está tarde, meu jovem, disse ele finalmente. Você deve estar exausto depois de tudo o que passou. Talvez prefira que eu continue a contar amanhã. Não, protestei. Quero ouvir tudo. Está bem. Além do mais, você precisa mesmo saber de tudo antes de irmos para a festa do Coringa. Para a festa do Coringa? Sim, para a festa do Coringa. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Mas você deve estar com fome, disse. Isso eu não tinha como negar. O velho entrou numa minúscula cozinha e trouxe alguma comida em 2 lindos pratos de vidro, que colocou sobre a mesa, um para ele e outro para mim. Se até então eu tinha achado que a comida da ilha iria ser sempre muito escassa e muito simples, o que vi fez com que eu mudasse completamente de opinião. Primeiro Frode trouxe pães de diversas formas e tamanhos, depois diferentes tipos de queijo e de empanados. Trouxe também uma jarra de leite, um leite branco e muito saboroso, mais do que eu sabia que era leite de miluco. Por fim, a sobremesa, uma enorme travessa com cerca de 10 ou 15 diferentes tipos de fruta. Reconheci maçãs e laranjas e bananas. As outras eram espécies nativas da ilha. Resolvemos comer primeiro, antes que Frode continuasse a sua história. O pão e o queijo tinham um gosto um pouco diferente daquele que eu estava habituado. O mesmo se podia dizer do leite. Era mais doce do que o leite de vaca. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi a sobremesa. Algumas frutas tinham um gosto tão diferente de todas as outras que eu conhecia que de vez em quando eu não conseguia conter uns grunhidos de satisfação. Ou então, quase caía do banquinho de tão surpreso que ficava com o que sentia. Quanto à comida, posso dizer que nunca passei necessidade alguma aqui na ilha, comentou o velho, cortando uma fatia de uma fruta redonda do tamanho de uma abóbora. A polpa da fruta era macia e amarelada como a de uma banana. E foi então que numa certa manhã aconteceu. Recomeçou Frode a sua história. Naquela noite, meus sonhos tinham sido mais longos e intensos do que de costume. Saí de casa ainda bem cedo, pois a relva ainda estava coberta de orvalho e o sol ameaçava nascer atrás dos montes.
De repente, 2 figuras vieram andando em minha direção. Elas vinham descendo a encosta de uma colina que fica a leste, não muito longe daqui. Achei que finalmente, alguém tinha vindo me visitar. E saí correndo na direção delas. À medida que me aproximei delas e as reconheci, meu coração pareceu querer sair pela boca. Eram o valete de paus e o rei de copas. A primeira coisa que eu pensei foi que eu provavelmente ainda estava deitado na minha cama e que aquele estranho encontro não passava de um outro sonho. Aos poucos, porém, fui me dando conta de que estava de fato acordado. Mas isso também já tinha me acontecido nos sonhos. Para encurtar a história, eu não tinha certeza alguma de nada. Os 2 me cumprimentaram como se fôssemos velhos conhecidos. E de uma certa forma, éramos mesmo. Que linda manhã, Frode, disse o rei de copas. Essas eram as primeiras palavras que uma outra pessoa além de mim dizia na ilha. Hoje vamos fazer alguma coisa útil, disse o valete. Ordeno que comecemos a construir uma nova casa imediatamente, disse o rei. E foi o que fizemos. Nas primeiras noites, os 2 dormiram aqui em casa. 2 dias depois, mudaram-se para uma casa novinha em folha, construída um pouco abaixo da minha. Tornaram-se meus amigos, só que com uma diferença. Não conseguiam entender que, diferentemente de mim, não tinham vivido na ilha durante todos aqueles anos. Alguma coisa os impedia de se reconhecer em criaturas da minha imaginação. Aliás, a falta de consciência acerca da própria condição é comum a todas as criaturas. Mas justo essas criaturas da minha imaginação eram diferentes de todas as outras. Eles tinham percorrido o inexplicável caminho que leva do espaço da criação da minha cabeça para o espaço real, o espaço criado. Isso não é possível, exclamei. Mas Frode simplesmente continuou a contar. Aos poucos, outros personagens foram se juntando às primeiras. O mais estranho era que as mais velhas nunca reagiam com estranheza à chegada das outras. Todas se comportavam como pessoas que se conheceram por acaso numa praça. Os anões conversaram entre si como se sempre tivessem se conhecido. E era mais ou menos isso mesmo. De uma certa forma, fazia muitos anos que aquelas figuras já conviviam umas com as outras aqui na ilha, pois dia e noite eu as tinha imaginado em sonho conversando entre si. Uma tarde, quando eu rachava lenha na floresta bem aqui perto, encontrei As de Copas pela primeira vez. Acho que ela estava mais ou menos no meio do monte de cartas. Quero dizer, ela não estava nem entre as primeiras, nem entre as últimas cartas que fui retirando do monte. Ela cantava baixinho uma linda melodia e a princípio não me viu. Fiquei parado onde ela estava e meus olhos se encheram de lágrimas. Lembrei-me de Steen. Reuni coragem e chamei-a pelo seu nome. As de Copas, sussurrei. Ela olhou para mim e veio caminhando na minha direção. Abraçou-me e disse: Muito obrigada por ter me encontrado, Frode. O que eu faria sem você? Uma pergunta muito pertinente. Sem mim, ela não teria feito e nem poderia fazer nada. Mas ela não sabia disso. E jamais poderia saber. Sua boca era tão vermelha e macia. Eu adoraria tê-la beijado, mas alguma coisa em mim me impedia de fazê-lo. À medida que novas personagens foram chegando e povoando a ilha, novas casas foram sendo necessárias para abrigar aqueles novos habitantes. E foi assim que nasceu um povoado inteiro ao meu redor. Não me sentia mais sozinho e logo passamos a formar uma comunidade, onde cada um tinha uma tarefa determinada. Mais ou menos 35 ou 40 anos, consegui completar essa paciência com 52 figuras. Mas, como tudo tem um senão, o Coringa apareceu por essas bandas 16 ou 17 anos depois que todos os outros já tinham chegado. E quando já estávamos acostumados com a nossa nova vida em comum, surge um elemento amotinador para perturbar a nossa paz. Mas sobre isso eu te conto depois. Amanhã é um outro dia. E se existe uma coisa que aprendi com a vida nesta ilha, é que depois de um dia, sempre há outro. O que Frode me contou era tão inacreditável que até hoje me lembro de cada uma das suas palavras.
Como era possível que 53 figuras saíssem da imaginação dele e saltassem para a realidade transformadas em pessoas de carne e osso? Isso não é possível, repeti. Freud concordou comigo e disse: ao longo de alguns poucos anos, todas as cartas do baralho tinham conseguido passar da minha imaginação para a realidade da ilha onde me encontrava. Ou será que não tinha sido eu a percorrer um caminho contrário? Essa também era uma possibilidade sobre a qual eu pensava de vez em quando. Embora conviva há muitos anos com os meus novos amigos, embora tenhamos construído juntos um povoado, tenhamos arado e semeado juntos o solo, dividindo depois o que tiramos dele, muitas vezes me perguntei se as figuras da minha volta tinham realmente vida própria. Não teria sido eu a passar para um mundo de eterno sonho? Será que eu não teria me perdido, não apenas na ilha, como também na minha imaginação? E se essa hipótese fosse verdadeira, será que encontraria o caminho de volta à realidade? Somente quando o valete de ouros o trouxe para perto da fonte é que pude ter a certeza de que a minha vida é de verdade. Pois você não é um novo coringa no jogo, não é, Hans? Ou também não estou sonhando com você? Estou? O velho me olhava ansioso como uma resposta negativa. Não, é claro que não, disse eu rapidamente. O senhor não está sonhando comigo. Mas, me desculpe se inverto a pergunta. Se não é o senhor que está dormindo, então sou eu que devo estar sonhando. Eu devo estar sonhando com todas essas coisas impossíveis que o senhor está me contando. De repente, meu pai se mexeu na cama. Mais do que depressa, vesti minhas calças e coloquei o livrinho no bolso. Pouco depois, meu pai já tinha acordado. Fui até a janela e tentei ver o que havia lá fora através da cortina. Agora sim, havia terra à vista. Mas aquilo não me impressionou muito. Meus pensamentos estavam em outro lugar e em outro tempo. Se realmente era verdade o que Freud tinha contado ao padeiro Hans, então eu tinha acabado de ler sobre o maior de todos os truques de mágica com cartas. Conseguir fazer desaparecer um baralho inteiro já teria sido um número e tanto, mas transformar todas as 53 cartas de um baralho em criaturas vivas, isso sim era um truque de mágica insuperável. Não era de se estranhar que esse número tivesse levado tantos anos para acontecer. Mais tarde eu viria a duvidar de tudo que li no livro que encontrei dentro do pão doce. Ao mesmo tempo, porém, desde o dia que li tudo aquilo, passei a ver o mundo e todas as pessoas que vivem nele como um grande e único número de mágica. E se o mundo é um número de mágica, então deve existir um mágico. Espero que um dia eu consiga desvendar este truque. Mas não é fácil desvendar um truque de mágica, se o mágico que o realiza nem sequer se mostra no palco. Meu pai ficou completamente fora de si quando puxou as cortinas e viu aquela faixa de terra que nos aproximávamos. Agora falta muito pouco para pormos os pés na terra dos filósofos, disse ele. Capítulo Dama de Paus. Ele, pelo menos, poderia ter assinado rapidamente a sua obra-prima. A primeira coisa que meu pai comprou quando chegamos em Peloponeso foi um número da mesma revista de moda que sua tia tinha comprado em Creta. Depois, sentamo-nos em uma das mesinhas de um café colocadas na calçada daquela agitada cidade portuária e pedimos o nosso desjejum. Enquanto esperávamos pelo café, suco, pão simples e um potinho de geleia de cereja, meu pai folheava a revista. Sim, eu bem que tinha pensado, exclamou de repente. Na revista havia uma foto de mamãe, uma foto de página inteira. Não estava tão despida quanto as mulheres do baralho comprado em Verona, mas também não faltava muito para isso. No caso dela, porém, dava até para entender por que ela usava tão pouca roupa. É que estava fazendo propaganda de maiôs. É bem possível que a gente a encontre em Atenas, disse o meu pai. Mas não vai ser nada fácil convencê-la a voltar conosco para casa. Na parte de baixo da página da revista estava escrito algo, infelizmente, porém, em grego. E com esta língua, sobretudo na sua forma escrita, até o meu pai tinha certos problemas. Nesse meio tempo, o garçom já pusera o café na mesa.
mas meu pai não tinha tocado na xícara de café uma única vez desde que ela chegara. Pegou a revista e perguntou nas mesas vizinhas se alguém sabia falar inglês ou alemão. Depois de algumas respostas negativas, conseguiu se entender com um grupo de jovens. Meu pai mostrou-lhes a página da revista com a foto de mamãe e pediu-lhes que traduzissem o que estava escrito embaixo da foto, em letras miúdas. Os jovens olharam para mim, sozinho à mesa, e tudo aquilo foi terrivelmente constrangedor. Só esperava que meu pai não começasse uma discussão com eles sobre as mulheres norueguesas que os gregos roubavam, ou coisa que o valha. Quando meu pai voltou para a nossa mesa, ele tinha anotado o nome de uma agência de propaganda em Atenas. Está aceso o pavio. Foi tudo o que ele disse. É claro que na revista havia fotografias de muitas outras mulheres, mas meu pai interessou-se apenas pela foto de mamãe. Arrancou com todo cuidado a página da revista e jogou o resto numa lata de lixo. Do mesmo modo como às vezes jogava fora um baralho novinho depois de ter separado o Coringa. O caminho mais curto até Atenas era o que margeava pelo lado sul o grande golfo do Coríntio e atravessava o famoso istmo do mesmo nome. Mas meu pai nunca foi do tipo que escolhe o caminho mais curto se pode encontrar um desvio interessante. É que ele tinha ainda uma pergunta a fazer ao oráculo de Delfos. Isso significava que teríamos de atravessar de balsa o Golfo do Coríntio e depois seguir até Atenas pelo lado norte do Golfo, passando por Delfos. A travessia durou apenas meia hora. Depois de uns 20 quilômetros, chegamos a um lugarejo chamado Nafipactos, onde fizemos uma pausa e bebemos café e refresco numa praça com vista para uma fortaleza. Na minha cabeça só havia uma pergunta. O que aconteceria se encontrássemos mamãe em Atenas? Igualmente importantes, porém, eram todas as coisas que eu tinha lido às escondidas no meu livro. Perguntava-me como eu poderia falar sobre o assunto com meu pai sem ter de contar a ele sobre o livro e a sua história. Quando ele assinou para o garçom e pediu a conta, eu perguntei: Pai, você acredita em Deus? Ele se surpreendeu com a minha pergunta. Você não acha um pouco pesado falar sobre essas coisas a essa hora do dia? Retrucou. Ele tinha razão, só que ele não fazia a menor ideia de onde eu já tinha estado antes mesmo de o dia nascer, enquanto ele ainda perambulava pelo mundo dos sonhos. Se soubesse de tudo que eu sabia, podia ser que ele fosse bom em ter ideias mirabolantes e em fazer truques de mágica com as cartas do baralho. Mas o que dizer de mim? Eu que já tinha visto um baralho inteiro ganhar vida. Se realmente existe um Deus, continuei, então ele adora ficar brincando de esconde-esconde com as criações. Meu pai riu da minha observação, mas eu sabia que concordava comigo. Talvez ele tenha tido um choque quando viu o que tinha criado, disse ele. E então saiu rapidinho de cena. Você sabe, é difícil dizer quem levou o susto maior. Se Adão ou o mestre. De fato, acho que um ato de criação dessa magnitude provoca um susto tão grande tanto numa parte quanto na outra. Mas acho que ele pelo menos poderia ter assinado rapidamente a sua obra-prima. Assinado? Sim, ele poderia ter gravado seu nome nas rochas de uma montanha, por exemplo. Quer dizer que você acredita em Deus? Não disse isso. Pode muito bem ser que ele esteja sentado em seu trono lá no céu, rindo de nós porque não acreditamos nele. Exatamente, pensei. Meu pai já tinha feito um comentário parecido com este lá em Hamburgo. E então ele prosseguiu. Pois mesmo que ele não tenha deixado nenhum cartão de visita, pelo menos ele deixou o mundo. Acho que isso já é o bastante, você não acha? Ficou calado um tempo e depois disse. Certa vez, um cosmonauta russo e um neurocirurgião, também russo, discutiam sobre o cristianismo. O neurocirurgião era cristão e o cosmonauta não era. Já viajei muitas vezes para o espaço sideral, gabou-se o cosmonauta, mas nunca vi nenhum anjo. O neurocirurgião primeiro ficou olhando para ele e depois disse: E eu já operei muitos cérebros inteligentes, mas nunca vi um pensamento. Devo ter feito uma expressão de quem estava totalmente perplexo.
Você acabou de inventar isso agora? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Não, essa foi uma das piadinhas idiotas daquele professor de filosofia em Arendal. A única coisa que meu pai já tinha feito na vida para poder atestar por escrito seus dons de filósofo havia sido alguns cursos de extensão numa universidade livre. Antes disso, é claro que ele já tinha lido de tudo, mas foi só no último outono que resolveu se matricular nesses cursos. E é claro que ele não se contentara em apenas ouvir o que o professor tinha a dizer. Ele fez o que fez, até que conseguiu arrastá-lo para dentro da nossa casa em Resói. Eu não podia deixar este pobre rapaz sozinho num quarto de hotel, disse ele. E foi assim que eu também conheci o tal professor. O sujeito falava mais que a boca e era tão fascinado pelas verdades eternas quanto o meu pai. A única diferença era que o tal professor era um falador diplomado e meu pai só um falador. Com os olhos voltados para a fortaleza, meu pai disse: Não, Hans Thomas, Deus está morto e fomos nós que o matamos. Achei aquela afirmação tão incompreensível e desoladora que eu não quis entrar em detalhes sobre ela. Depois de deixarmos para trás o Golfo de Coríntio e de começarmos uma subida penosa rumo ao Delfos, passamos por plantações de oliveiras que pareciam não ter fim. Se quiséssemos, poderíamos ter chegado a Atenas nesse mesmo dia, mas meu pai explicou que não poderíamos simplesmente passar por Delfos sem fazermos uma visita ao antigo templo. Chegamos a Delfos por volta do meio-dia e fomos para um hotel que ficava num ponto elevado com vista para a cidade. Havia por ali muitos outros hotéis, mas meu pai optou por aquele que tinha melhor vista para o mar. Do hotel, atravessamos a cidade rumo ao famoso sítio arqueológico de Delfos, 2 quilômetros a leste da cidade. Quando estávamos nos aproximando, meu pai começou a contar. Durante toda a antiguidade, as pessoas vinham até aqui para consultar o oráculo de Apolo. Elas perguntavam todo tipo de coisas: com quem se casariam, para onde iriam viajar, quando deveriam entrar em guerra contra outros estados e a que calendário deveriam ter. Mas o que era o oráculo? Eu quis saber. Meu pai contou que o deus Zeus tinha mandado 2 águias darem a volta ao mundo, cada uma voando em um sentido oposto da outra. Quando elas se encontraram em Delfos, os gregos passaram a acreditar que Delfos era o centro da Terra. Depois veio Apolo. Antes de poder se estabelecer em Delfos, ele tinha de matar Piton, o perigoso dragão, e foi por isso que a sua sacerdotisa foi batizada de Pítia. Quando o dragão foi derrotado, transformou-se numa serpente que passou a acompanhar Apolo daquele dia em diante. Tenho de admitir que não entendia muito bem dessas coisas, e ele também ainda não tinha me explicado o que era um oráculo. Mas agora a gente se aproximava da entrada do lugar onde se situava o templo. Ficava numa garganta, no sopé do Monte Parnaso. Dizem que nesse monte viviam as musas, que conferiam às pessoas habilidades artísticas. Antes de penetrarmos no templo, meu pai exigiu que eu bebesse um gole da água da fonte sagrada, que ficava um pouco antes da entrada. Disse-me que ali, desde tempos imemoriais, todos tinham de se purificar antes de pisar no santuário sagrado. Além do mais, quem bebesse daquela fonte ganhava sabedoria e dons poéticos. Logo na entrada, meu pai comprou um mapa que mostrava como todo aquele lugar tinha sido 2000 anos atrás. Achei que ele nos seria de grande utilidade, pois por toda parte tudo o que haviam eram ruínas a perder de vista. Em primeiro lugar, passamos pelo que sobrou da Câmara do Tesouro da antiga cidade-estado. As pessoas tinham de dar a Apolo lindos e valiosos presentes para poderem perguntar coisas ao oráculo. E esses presentes eram guardados em casas especialmente construídas para isso. Cada cidade-estado tinha de mandar construir a sua. Quando chegamos ao grande templo de Apolo, meu pai afinal se lembrou de uma explicação melhor para o que era um oráculo. As ruínas que você está vendo aqui, começou, pertencem ao grande templo de Apolo. No templo existe uma pedra com um orifício escavado que era chamada de umbigo, pois os gregos consideravam este templo o umbigo do mundo.
Também acreditavam que Apolo morava aqui ou que pelo menos passava alguns meses do ano neste templo. E era a ele que as pessoas dirigiam as suas perguntas. Apolo falava por intermédio de Pítia, sua sacerdotisa, que ficava sentada num escabelo de 3 pés colocado sobre uma fenda no chão. Dessa fenda subiam vapores inebriantes que envolviam Pítia. Colocavam-na numa espécie de transe e transformavam assim no canal por meio do qual Apolo falava. Quem vinha a Delfos primeiro tinha de dirigir suas perguntas aos sacerdotes, que se encarregavam então de levá-las a Pítia. As respostas que ela dava eram tão nebulosas e podiam ser interpretadas de tantas maneiras que os sacerdotes primeiro tinham de interpretá-la tintim por tintim para os consulentes. Dessa forma, os gregos se aproveitaram da sabedoria de Apolo, pois ele sabia de tudo sobre o passado e sobre o futuro. E o que nós vamos perguntar? Eu quis saber. Se vamos encontrar Anita em Atenas, respondeu meu pai. Você é o sacerdote que interpreta a resposta e eu sou Pítia, que transmite a resposta do Deus. E dizendo isto, sentou-se nas ruínas do famoso templo de Apolo e começou a balançar a cabeça e os braços feito um louco. Assustados, alguns turistas franceses e alemães saíram de perto. E eu perguntei com toda a seriedade: vamos encontrar Anita em Atenas? Obviamente, aquela demora da resposta significava que meu pai estava esperando pelo efeito dos poderes de Apolo. Por fim, ele disse: homem jovem de país distante encontra bela mulher, perto do antigo templo. Depois voltou a si. Satisfeito, fez um gesto com a cabeça e disse: é o suficiente. Pítia nunca deu respostas muito claras mesmo. Eu não concordava com ele que aquela havia sido uma resposta satisfatória. Quem era o homem jovem que encontrava bela mulher e qual seria o antigo templo? Vamos jogar uma moeda para ver se encontraremos, sugeri. Se Apolo é capaz de colocar palavras na sua boca, na certa deve conseguir a mesma coisa com uma moeda. Meu pai concordou com a minha proposta. Tirou uma moeda de 20 dracmas do bolso e decidimos que, se desse coroa, encontraríamos mamãe em Atenas. Atirei a moeda para cima e fiquei esperando, ansioso. Coroa. Não restava dúvida. A moeda havia caído no chão com um número para cima. Ali estava ele, olhando bem para nós. Era como se tivesse ficado ali milhares de anos, esperando que nós passássemos e o descobríssemos. Capítulo Rei de Paus. Ele se martirizava de forma terrível por não saber mais sobre a vida e sobre o mundo. Depois de o oráculo nos ter garantido que encontraríamos mamãe em Atenas, subimos um pouco mais pelo terreno acidentado onde ficavam as ruínas do templo e encontramos um velho teatro com capacidade para 5.000 espectadores. Lá de cima, tínhamos uma vista de todo o conjunto arquitetônico até bem lá embaixo, no fundo do vale. Depois de ficarmos um pouco por ali, resolvemos voltar e enquanto descíamos meu pai disse: tem mais uma coisa que preciso contar a você sobre o oráculo de Delfos, Hans Thomas. Sabe, este lugar é muito importante para filósofos como nós. Sentamo-nos sobre alguns restos do templo. Era estranho pensar que aquelas pedras e restos de construções tinham cerca de 2.000 anos de idade. Você se lembra de Sócrates? Perguntou ele. Não muito bem, admiti. Foi um filósofo grego, não foi? Exatamente. Deixe-me explicar a você o que significa a palavra filósofo. Eu sabia que aquilo seria o início de mais uma palestra e, para dizer a verdade, achei uma falta de sensibilidade e até um certo abuso da parte do meu pai, pois desde que tínhamos chegado ao sol causticante fazia o suor escorrer por nosso rosto. Chamamos de filósofo uma pessoa que busca sabedoria. E não queremos dizer com isso que um filósofo seja uma pessoa especialmente sábia. Você entende a diferença? Concordei com a cabeça. O primeiro que reconheceu isso e viveu em busca dessa sabedoria foi Sócrates. Ele andava pela praça do mercado de Atenas e conversava com as pessoas, mas não com a intenção de ensinar-lhes alguma coisa.
Ao contrário, conversava com as pessoas que encontrava a fim de aprender alguma coisa com elas. Sócrates dizia que os campos e as árvores dos arredores da cidade não podiam lhe ensinar nada, mas ficou extremamente decepcionado quando descobriu que as pessoas que viviam se gabando dos seus grandes conhecimentos, no fundo também não sabiam nada de nada. Talvez soubessem lhe dizer o preço do dia para um vinho e o óleo de oliva, mas não eram capazes de dizer nada de essencial sobre a vida. O próprio Sócrates costumava dizer que a única coisa que ele sabia era que não sabia de nada. Então ele não era uma pessoa particularmente inteligente, retruquei. Vamos com calma, advertiu meu pai. Quando duas pessoas não têm a menor ideia sobre uma coisa e uma delas, apesar de saber que não sabe, quer dar a impressão de que sabe muito, qual das duas você acha que é a mais inteligente? Tive de admitir que a mais inteligente era aquela que não fingia saber mais do que realmente sabia. Então você entendeu o espírito da coisa. E o que fazia de Sócrates um filósofo era justo o fato de ele viver atormentado. Ele se martirizava de forma terrível por não saber mais sobre a vida e sobre o mundo. Sentia-se, como costumamos dizer hoje, completamente por fora de tudo. De novo concordei. E foi então que um cidadão de Atenas veio até o oráculo de Delfos e quis saber de Apolo quem era o homem mais inteligente de Atenas. E o oráculo respondeu: Sócrates. Quando Sócrates soube disso, ficou absolutamente perplexo, para dizer no mínimo, pois ele próprio não se considerava nem um pouco inteligente. Mas depois de procurar todas as pessoas que eram consideradas mais inteligentes do que ele e de lhes fazer umas perguntas bem capciosas, Sócrates acabou reconhecendo que o oráculo tinha razão. A diferença entre Sócrates e todos os outros era que os outros estavam de todo satisfeitos com o pouco que sabiam, embora não soubessem mais do que ele. E as pessoas que se sentem satisfeitas com o que sabem nunca poderão ser filósofos. Achei a história bastante convincente, mas meu pai ainda não tinha terminado. Ele apontou então para todos aqueles turistas que saíam aos montes dos ônibus estacionados lá embaixo, perto da estrada, e subiam feito formigas pelo terreno acidentado onde estavam as ruínas do templo. Se no meio de todas essas pessoas houver apenas uma que se surpreenda com a vida a cada instante e tenha a sensação, toda vez que isso acontece, de estar diante de algo fabuloso e enigmático, respirou fundo e prosseguiu. Você está vendo um monte de gente lá embaixo, não está, Hans Thomas? Pois bem, se apenas uma delas experimentar a vida como uma aventura fantástica, e se ele ou ela experimentar essa sensação todos os dias? Sim? Perguntei ansioso, pois pela segunda vez ele não tinha completado o que queria dizer. Ele ou ela será um coringa no baralho. Você acha que há um desses coringas por aqui? Ele sacudiu os ombros. Não, disse. É claro que não posso ter certeza absoluta disso, pois de vez em quando aparece algum coringa, mas a possibilidade é infinitamente pequena. E com você, como é? Para você, a vida é uma aventura? Yes, sir. A resposta dele saiu com tanta firmeza que eu não ousei retrucar. Mas ele ainda não tinha terminado. Toda manhã acordo com um estalo. É como se a cada manhã alguma coisa me lembrasse de que eu estou vivo, de que eu sou um ser vivo vivendo uma aventura fantástica. Pois, afinal de contas, quem somos nós, Hans Thomas? Será que você pode me responder? Fomos feitos de uma pequena porção de poeira estelar. Mas o que significa isso? De onde vem esse mundo, afinal? Não faço a menor ideia, respondi. E me senti tão por fora neste momento quanto Sócrates. E de vez em quando esse pensamento me vem à cabeça, sem marcar hora, bem no meio da noite. Sou uma pessoa que só vou viver esta única vez, penso eu, e depois nunca mais vou voltar. Então, acho que a sua vida é muito dura, disse eu. Dura, sim, mas extremamente excitante. Não preciso de um castelo frio e abandonado para sair à caça de fantasmas. Eu mesmo sou um fantasma.
Mas então, por que você fica todo preocupado quando seu filho vê um fantasma do outro lado da janela da cabine de um navio? Observei. Não sei por que disse aquilo, mas de alguma forma eu sentia que era preciso lembrá-lo do que ele tinha dito na noite anterior. Meu pai limitou-se a sorrir. Você ainda vai superar isso, disse. A última coisa que meu pai me contou sobre o oráculo de Delfos foi que os antigos gregos tinham gravado uma inscrição no antigo templo com os seguintes dizeres: Conhece-te a ti mesmo. Falar é fácil, comentou ele. Depois fomos descendo calmamente até a saída. Meu pai ainda queria visitar o museu onde estava exposto o famoso umbigo do mundo, que ficava outrora no templo de Apolo. Mas eu não queria ir, e depois de uma pequena discussão, meu pai concordou que eu ficasse esperando por ele do lado de fora. Além disso, aquele não era um desses museus indispensáveis para minha formação. Enquanto eu estiver lá dentro, fique sentado ali embaixo daquele pé de morangos, disse meu pai e me puxou para debaixo de uma árvore que eu nunca tinha visto antes. Eu poderia jurar que aquilo não era possível, mas a árvore estava mesmo carregada de morangos vermelhos. É claro que eu tinha uma outra intenção por trás da minha recusa em entrar com ele no museu. E o motivo eram a lupa e o livrinho, que durante toda a manhã tinham me incomodado dentro do bolso, como se me pedissem para serem usados. Aquela era uma boa oportunidade para continuar lendo. Aliás, por mim eu já teria largado aquele livrinho depois de tê-lo lido o dia inteiro. E se ainda não tinha feito isso, a única razão era o meu pai. Antes de abrir o meu livro, perguntei-me se também não poderia existir um oráculo capaz de responder a todas as minhas perguntas. Senti um frio na espinha quando comecei a ler a história do Coringa na Ilha Mágica. Isso porque tínhamos acabado de falar sobre coringas. Capítulo Coringa. Ele se infiltrou no povoado como uma cobra venenosa. O velho levantou-se, atravessou a sala e abriu a porta. Eu o segui. Lá fora a noite estava escura feito breu. Veja só, há um céu estrelado sobre a minha cabeça e outro sobre os meus pés, murmurou. Entendi o que ele queria dizer. O céu estrelado, que me era familiar, brilhava em todo o seu esplendor, mas aquele era apenas um céu salpicado de estrelas. O outro ficava lá embaixo, no sopé da encosta, e era formado pela luz tênue que saía das casas do povoado. Um pouco da poeira estelar parecia ter se desprendido do céu e caído na terra como uma garoa de pequenos cristais. Duas abóbadas celestes igualmente além da nossa compreensão, acrescentou ele, e apontando para o povoado disse: Quem são eles? De onde vêm? Está aí uma coisa que eles mesmos têm de se perguntar, repliquei. O velho teve uma reação brusca. Não, não, exclamou. Eles nunca devem se fazer perguntas como esta. Mas eles não conseguiriam conviver lado a lado com aquele que um dia os criou. Você não entende isso? Voltamos para dentro de casa, fechamos a porta e nos sentamos novamente à mesa. Todas as 52 figuras eram diferentes, continuou Freud, mas tinham uma coisa em comum. Nenhuma delas jamais perguntou quem era ou de onde tinham vindo. E por agirem assim, todas viviam em perfeita harmonia com a natureza à sua volta. Elas apenas viviam suas vidas dentro desse jardim exuberante e, como os animais, estavam íntimas e despreocupadamente ligadas a ele. Até que chegou o Coringa. Ele se infiltrou no povoado como uma cobra venenosa. Minha surpresa com o que ele acabara de dizer se traduziu num estridente assobio de exclamação. O jogo de cartas já estava completo havia muitos anos e eu não achava que um coringa pudesse chegar a esta ilha, embora houvesse um deles no meio do baralho que eu tinha guardado. Um dia, porém, esse pequeno bobo da corte apareceu sem mais nem menos no povoado. O valete de ouros foi o primeiro que o viu. Também foi essa a primeira vez na história da ilha que a chegada de um desconhecido provocou um rebuliço no povoado. Ele não apenas usava roupas engraçadas com guizos nas pontas, mas também não pertencia a nenhuma das 4 famílias, a nenhum dos 4 naipes. E para completar, conseguia irritar os anões fazendo-lhes perguntas que não eram capazes de responder.
Pouco a pouco foi se isolando e acabou se estabelecendo numa casa só sua, fora dos limites do povoado. Quer dizer que ele entendeu mais do que os outros o que estava acontecendo por aqui? O velho respirou fundo e suspirou. Certa manhã, quando eu estava sentado à soleira da porta, ele apareceu de repente ali por aquele canto da casa. Intrépido e arisco, deu uma cambalhota, executou saltos e outras acrobacias ao meu redor com os guizos de sua roupa tilintando, deixou a cabecinha pender para o lado e disse: "Mestre, tem uma coisa que eu não entendo." Na mesma hora, chamou-me a atenção o fato de ele ter me tratado por mestre. Os outros anões sempre me tratavam por Frode. Além disso, nenhum dos anões começava uma conversa dizendo que não tinha entendido alguma coisa. Pois quando a gente entende que não entende alguma coisa, é que a gente está prestes a entender tudo. O pequeno coringa pigarreou umas 2 vezes e depois disse: "Há 4 reis aqui no povoado, e também 4 rainhas e 4 valetes. Temos 4 princesinhas, os ases de cada família. E temos também 4 indivíduos de cada número que vai do 2 ao 10. Certo, disse eu. Portanto, há 4 indivíduos de cada tipo. Repetiu ele mais uma vez. Mas também são 13 em cada família, pois todos são ou de ouros, ou de copas, ou de paus, ou de espadas. Concordei com a cabeça. Pela primeira vez, um anão descrevia com tanta precisão aquela ordem de coisas da qual cada um era uma pequena parte. E ele continuou. Mas quem será esse sujeito tão sábio que arranjou tudo assim tão direitinho? Na certa, tudo não deve passar de puro acaso. Menti. Podemos jogar alguns gravetos para cima e depois que eles caem no chão, podemos dizer que a posição deles no chão obedece a um padrão definido. Não acredito nisso, teimou o pequeno bobo da corte. Pela primeiríssima vez, alguém desta ilha se opunha ao que eu dizia. Fui claro que eu não estava mais lidando com uma figura de papelão, mas com uma pessoa de verdade. De uma certa forma, aquilo me deixava feliz. Afinal, podia ser que o Coringa viesse a ser um interlocutor que dialogasse comigo de igual para igual. Ao mesmo tempo, porém, tudo aquilo também me deixava muito preocupado. O que aconteceria se os anões descobrissem quem eram e de onde tinham vindo? "E qual é a sua opinião pessoal?" perguntei. Ele olhou bem dentro dos meus olhos. Seu corpo estava tão imóvel quanto o de uma estátua, mas sua mão tremia um pouco, fazendo os guizos da manga tilintarem levemente. "Tudo parece tão planejado", disse ele, esforçando-se visivelmente por esconder sua expressão preocupada. "Tão bem pensado e tão organizado. Acho que somos cartas num monte e não conseguimos ver quem ou quem decide se vai nos virar sobre a mesa ou se vai nos deixar no monte." Os anões empregavam com frequência palavras e expressões da linguagem dos jogos de cartas. Era assim que conseguiam expressar o que pensavam. E quando isso acontecia, eu respondia da mesma forma. Nesse momento, o pequeno palhaço começou a dar saltos e cambalhotas com tamanha energia e vivacidade que os guizos pareciam querer se desprender da sua roupa. "Eu sou o Coringa!" gritou ele. "Não se esqueça nunca disso, meu caro mestre. Eu não sou como todos os outros por aqui, entende? Não sou rei, nem valete, nem sou de ouros ou paus ou copas ou espadas." Toda aquela situação era muito incômoda para mim, mas eu sabia que não podia colocar as cartas na mesa. "Quem sou eu?" continuou ele. "Por que sou um coringa? De onde venho e para onde vou?" Decidi arriscar tudo numa única cartada. "Você viu todas as plantas que plantei nesta ilha?" comecei. "O que você diria se eu te contasse que fui eu quem criou você e também todos os outros anões do povoado?" Ele me fitou com seriedade e seu corpo esguio e forte estremeceu. Nervosos, os guizos de sua roupa se agitavam. Com os lábios tremendo, disse: "Nesse caso, eu não teria escolha, caro mestre. Eu teria de tentar matá-lo para recuperar a minha dignidade." Procurei sorrir naturalmente, mas não consegui esconder a minha surpresa. "É claro", respondi. "Por sorte, isso não é verdade."
Por 1 ou 2 segundos ele me olhou com muita desconfiança. Depois desapareceu pelo mesmo canto da casa por onde tinha surgido. No momento seguinte, porém, já estava bem na minha frente de novo, e dessa vez trazia numa das mãos uma garrafinha de bebida púrpura que durante muitos anos tinha ficado guardada bem no fundo do meu guarda-roupa. "Saúde!", ele disse. Nham, nham. Eu parecia estar totalmente paralisado, e não que estivesse preocupado com minha própria pele. Meu único medo era que tudo que eu havia criado aqui na ilha se esvaísse de repente e desaparecesse do mesmo modo como havia surgido. "Mas isso não acabou acontecendo, não é mesmo?", perguntei. Tive a certeza de que o Coringa tinha tomado a bebida da garrafa e que essa estranha bebida era responsável pela agudeza e sagacidade dos seus pensamentos, respondeu Freud. "Você não disse que a bebida púrpura retarda o fluxo de pensamento e faz as pessoas perderem o senso de direção?" "Sim, mas não no começo. Primeiramente, essa bebida nos aguça a inteligência e a perspicácia. Só que, para conseguir esse feito, toda a nossa razão é estimulada de uma só vez, e então, pouco a pouco, a inteligência vai cedendo lugar à parvalice. Por isso é que essa bebida é perigosa." "E o que aconteceu com o Coringa?" Ele exclamou: "Tudo bem, não vamos mais falar sobre isso agora, mas vamos nos ver novamente. Disso você pode ter certeza." Depois desceu para o povoado e deixou a garrafa circular entre os anões. Daquele dia em diante, todo o povoado toma bebida púrpura. Várias vezes por semana, o pessoal de paus tira o néctar púrpura das cascas ocas das árvores, os de copas fermentam a bebida e os de ouros a colocam em garrafas. "E todos os anões ficaram tão espertos quanto o Coringa?" "Não, na verdade não. Logo no início, porém, eles também ficaram com a sensibilidade tão aguçada que tive medo de que descobrissem quem eu era. Mas depois foram ficando mais distraídos ainda do que já eram antes de começarem a beber. O que você viu aqui hoje são apenas restos de algo que existiu um dia." Eu pensava nas roupas e nos uniformes coloridos e por um segundo pareceu-me ver bem na minha frente aquela bela carta, o As de Copas, com seu lindo vestido amarelo. "De qualquer forma, são belos restos", disse eu. "Belos sim, mas totalmente alienados. Veja uma coisa, todos eles são parte dessa natureza exuberante, mas não se dão conta disso. Eles veem o sol e a lua, se alimentam de todas as plantas, mas também não se dão conta disso. Quando deram aquele grande salto e passaram para o lado de cá, eles eram pessoas como outras quaisquer. Mas desde que começaram a tomar a bebida púrpura, então cada vez mais distantes de mim, cada vez mais fechados dentro de si mesmos. Eles podem até conseguir iniciar uma espécie de conversa, mas se esquecem na mesma hora de tudo o que disseram. Só o Coringa ainda parece continuar aceso um pouco da chama do que foi um dia. E na língua figura do As de Copas, ele vive dizendo que tenta encontrar a si mesma. Tem uma coisa que continua me intrigando, eu disse. E o que é? Você disse que os primeiros anões chegaram à ilha poucos anos depois de você. Só que todos parecem igualmente jovens. É de fato inacreditável que muitos deles já tenham quase 50 anos. Nesse momento, um sorriso enigmático se esboçou no rosto do velho Freud. Eles não envelhecem. Mas, quando eu ainda vivia sozinho na ilha, minhas visões foram ficando cada vez mais fortes, até que saíram dos meus pensamentos, ganharam vida e passaram para este lado. Apesar disso, continuaram a ser frutos da minha imaginação. E a imaginação tem o estranho poder de fazer com que tudo aquilo que cria continue jovem e vivo para sempre. Não estou entendendo. Você já ouviu falar de Rapunzel, meu jovem? Não, mas certamente você conhece Chapeuzinho Vermelho, não é? E a Branca de Neve, João e Maria. Sim, esses eu conheço. E que idade eles têm? 100 anos? 1000, talvez? Todos eles muito jovens ou muito velhos. Isso porque são frutos da imaginação do homem. Não, nunca tive medo de que os anões envelhecessem aqui na ilha e ficassem com os cabelos brancos. Até as roupas que eles usam nunca tiveram um rasguinho sequer.
Conosco, meros mortais, a coisa é bem diferente. A gente envelhece, fica com os cabelos brancos e um dia se acaba e desaparece deste mundo. Com os nossos sonhos, porém, a coisa é diferente. Eles podem continuar vivendo em outras pessoas muito tempo depois de termos partido. Freud passou a mão na barba branca e alisou seu paletó todo poído. A grande questão, continuou, não é saber se essas figuras vão conseguir escapar dos dentes da engrenagem do tempo. A grande questão é saber se elas estão aí mesmo, se existem mesmo e se passeiam por este belo jardim que é a natureza, e se poderão ser vistas por outras pessoas caso algum dia chegue um forasteiro a esta ilha. Quanto a isso, não há dúvida, exclamei. Primeiro encontrei o 2 e o 3 de paus, depois as figuras de copas na vidraria. Freud estava mergulhado em pensamentos e parecia não ouvir o que eu dizia. A outra grande questão, prosseguiu, é saber se elas continuarão por aqui depois de eu me for. E o que o senhor acha? Não posso responder a esta pergunta. E também nunca vou encontrar alguém que me dê uma resposta para ela. Pois quando eu não estiver mais aqui, não terei meios de saber se minhas criaturas continuam vivendo aqui na ilha. De novo ele se calou e eu me perguntei se tudo aquilo não passava de um sonho. Talvez eu não estivesse sentado ali na cabana de Freud. Talvez estivesse em algum outro lugar completamente diferente e estivesse imaginando tudo aquilo. Amanhã eu continuo, meu jovem. Preciso contar a você sobre o calendário e sobre o grande jogo do Coringa. Jogo do Coringa? Amanhã, meu filho. Agora nós dois precisamos dormir. Ele me mostrou uma cama muito simples, feita com peles e cobertas tecidas no tear. Depois me deu um camisolão de algodão. Foi bom poder tirar finalmente aquela roupa imunda de marinheiro. Naquela noite, meu pai e eu ficamos um bom tempo sentados no terraço de nosso hotel, olhando a cidade e o Golfo do Coríntio. Meu pai quase não falava, provavelmente curtindo todas as impressões que tinha acumulado durante o dia. Talvez estivesse se perguntando se podíamos acreditar no oráculo e se logo encontraríamos mamãe. Um pouco mais tarde, a leste, a lua cheia cruzou a linha do horizonte. Sua luz iluminou o vale escuro e empalideceu as estrelas do céu. Era como se estivéssemos sentados na frente da casa de Freud e olhássemos para o povoado de anões, lá embaixo.